Olá, seja bem-vindo a mais um Folha da Região Entrevista. E hoje nos estúdios da TV Araçatuba nós recebemos o deputado federal Bruno Covas. Bruno, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por poder estar aqui. Bruno é deputado federal pelo PSDB de São Paulo e vai conversar um pouco com nós sobre diversas questões, desde a legislação que ele assume como deputado federal, até a política nacional, na esfera nacional. Ô Bruno, a sua visita a Araçatuba está trazendo algum projeto novo para cá ou é só para estreitar a relação com as lideranças aqui de Araçatuba? Nós já estamos aqui cumprindo dupla jornada. Primeiro, como deputado eleito, agradecendo a população pela oportunidade que eu tenho de passar aqui na região depois da eleição. Tivemos resultados excepcional, não só em todo o estado de São Paulo, mas específico aqui na região. Foram mais de 3 mil votos em Araçatuba, mais de 3 mil votos em Guararapes, mais de 2 mil votos em Penápolis. Então, é um resultado excepcional, que me deixou muito contente. Portanto, agora, passando a oportunidade de agradecer, a gente já teve a oportunidade de receber vários prefeitos, vereadores lá no gabinete em Brasília, mas agora, a primeira oportunidade, a gente tem que passar aqui na região para agradecer. E segundo oportunidade, como secretário-geral do PSDB de São Paulo. Amanhã nós temos, inclusive, a eleição da coordenadoria regional do PSDB de Araçatuba, que tem como missão ajudar a executiva estadual a elaborar o plano de atuação do PSDB na região no ano que vem, lançando um grande número de candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, enfim, o partido poder crescer em 2016 com esse trabalho da coordenadoria regional em parceria com a executiva estadual. Vamos falar um pouco dos seus projetos na Câmara. Quais foram os mais recentes que você propôs, que foram aprovados ou não? Infelizmente não conseguimos aprovar nenhum, mas uma das iniciativas que a gente levou lá foi uma lei que nós conseguimos transformar aqui no estado de São Paulo, uma iniciativa que conseguimos transformar em lei, que garante aos estudantes a oportunidade de criar o Grêmio Estudantil. A gente já tem a lei nacional que trata da possibilidade de criação da UNE, da UEE, das UBS, a gente não tem ainda uma lei que garanta aos estudantes a criação do Grêmio Estudantil na escola, que, a meu ver, é o primeiro ponto de partida para a participação política, para o engajamento político, para o envolvimento, para a discussão além do umbigo, né? Pensar na qualidade de ensino, pensar no dia a dia da escola, pensar no dia a dia do bairro, pensar no dia a dia do seu município. Então, garantir ao estudante a criação desse núcleo tão importante. Acho que essa é a nossa primeira meta. Apresentamos outras iniciativas e temos relatado outras tantas. Lá em Brasília, uma das principais questões não é apenas aprovar projetos apresentados, é também de relatar. O relator acaba sendo aquele que consegue ouvir a toda a sociedade no momento da discussão no plenário, no momento da discussão nas comissões e consegue aperfeiçoar os projetos e iniciativas parlamentares. Então, eu tive a oportunidade de relatar várias iniciativas importantes lá em Brasília, como recentemente uma que fizemos na Comissão de Finanças e Tributação, que envolve a possibilidade dos municípios, né, e o que os municípios precisam fazer para transformar a área rural em área urbana, o mínimo de condições que precisa ser dada em educação e saúde, para que muitas vezes o município acaba simplesmente transformando para poder cobrar IPTU, mas não dá o mínimo de infraestrutura necessária. Então, a gente tem avançado em discussões importantes para ver nessas comissões que a gente faz parte. Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça. São áreas muito interessantes que precisam de uma atenção especial. Exatamente. Né? Com relação a pautas do Congresso, qual que é o seu posicionamento com relação à maioridade penal? A gente viu que foi aprovado na Câmara e agora vai para votação no Senado. A maioridade foi um tema que teve a oportunidade de participar de todas as discussões. Em primeiro lugar, se deu na Comissão de Constituição e Justiça, que analisou a constitucionalidade da proposição. E lá tivemos a oportunidade de votar favoravelmente a constitucionalidade. Depois, na Comissão de Mérito, que é uma comissão que envolveu todos os partidos políticos para discutir a proposta, para discutir o mérito da proposta, e eu tive a oportunidade de ser escolhido pelo PSDB para poder representar o partido nesta comissão. Foi, inclusive, um dos vice-presidentes dessa comissão, que fez uma série de audiências públicas, escutando especialistas favoráveis e contrários à medida. E também pudemos dar o voto favorável nessa comissão. E depois, no plenário, nas duas sessões, no primeiro turno e no segundo turno plenário, onde pudemos, junto com os companheiros do PSDB, dar votação favorável a essa iniciativa.
E por que nós votamos favorável à iniciativa? Muito se discutiu, olha, vai reduzir criminalidade, não vai reduzir criminalidade. Eu acho que o principal justificativo para o nosso voto foi uma questão de justiça. Eu entendo que o jovem de 16 a 17 anos tem hoje plena capacidade e total acesso a conhecimento para ter um discernimento próprio para saber o que é certo e o que é errado. Por que se trata o jovem menor de 18 ou, no caso aprovado a PEC, menor de 16 de uma forma diferente do que se trata o adulto? Porque não tem a capacidade de discernir, não tem capacidade de julgar, muitas vezes, o que é certo e o que é errado. Às vezes ele comete um crime, mas não deve ser julgado da mesma forma que o adulto faz. Eu entendo que o jovem de 16, 17 anos, hoje no país, tem total acesso à informação e sabe muito bem que matar, que estuprar, que traficar, enfim, todos esses crimes que foram lá elencados como crimes que, se cometidos, você vai reduzir a maioridade penal, justificam porque ele tem acesso à informação e ele sabe que isso é uma conduta errada. Com relação aos jovens ainda, vocês do PSDB têm alguma movimentação, alguma ideia para atrair mais jovens, não só para a política? Você falou do seu projeto do Grêmio, que é o pontapé para o jovem se inserir na política, mas o PSDB tem algum projeto para atrair jovens para o partido? Bom, é um dos poucos partidos que tem organizado um secretariado de juventude. Aqui, por exemplo, na região, são vários os jovens que já participam desse segmento. Aqueles interessados podem procurar o partido para poder se engajar, participar das reuniões. Eu já tive a oportunidade também, quando eu fui jovem, de ser o presidente estadual e depois o presidente nacional da juventude do PSDB, que é um segmento aberto à juventude, porque, em primeiro lugar, para exigir políticas públicas dos nossos governos de juventude. É um segmento importante, cada vez mais atuante e que precisa dar atenção específica, seja na área da educação, seja na área da prevenção das DSTs, seja na área do acesso à cultura, ao esporte. Enfim, é um segmento da sociedade que requer uma atenção específica e políticas públicas voltadas a esse segmento. Então, para poder discutir o que o jovem quer, o que o jovem precisa enquanto segmento da sociedade. Mas mais importante do que isso, para começar exatamente na linha do Grêmio Estudantil, que você lembrou muito bem, a trazer esse jovem para depois participar do diretório do partido, poder ser candidato nosso, poder renovar os nossos quadros. Esse ano, o Congresso assumiu, dia 1º de fevereiro de 2015, com 200 deputados com até 40 anos de idade. Então foi uma grande renovação que se deu no Congresso. A bancada mesmo do PSDB, os críticos dividem a bancada em dois grupos. O grupo Cabeça Branca e o grupo Cabeça Preta. Eu ainda estou com alguns cabelos pretos, mas de qualquer forma já tem um grupo lá dentro, que é um grupo que vem com uma nova forma de fazer política, muito ligado às mídias sociais, toda hora dando resposta, fazendo frequentemente o contato com a população. Acho que é isso que as pessoas querem. O político do século XXI não é o político que apenas fala, é o político que também escuta, é o político que está a todo momento à disposição para escutar críticas. Não é fácil você escutar críticas, mas para poder também ter novas iniciativas ouvindo a população. Não tem como a gente saber tudo, não tem como a gente conhecer todos os temas. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso e ouvir as pessoas. Às vezes quem está lá na ponta, quem sabe o que acontece, quem sabe o que precisa é a população, e o político precisa ouvir a população. Ainda nessa temática de jovens, o PSDB tem grandes figuras públicas históricas como o Alckmin, o Serra, Fernando Henrique e o Aécio. Além de você, que é novo, ainda faz parte da ala de cabelo negro, que figura jovem você visualiza como provável nome que despontará no seu partido? Não só no seu partido também. Você acha que em um outro partido tem? Só para ficar dentro dos casos que nós temos hoje na bancada do partido, lá na Câmara dos Deputados. Sou deputada Mariana Carvalho, que está em primeiro lugar nas pesquisas para prefeita de Porto Velho, lá em Rondônia. Você tem o deputado Daniel Coelho, que é um deputado que também tem grande chance de ser eleito agora prefeito de Recife. O deputado Betinho Gomes, a cidade ali do Grande Recife, que deve ser eleito agora prefeito da cidade do Cabo, uma das maiores cidades de Pernambuco. O deputado Caio Narso, que foi eleito agora com 25 anos de idade, líder do movimento estudantil lá em Minas Gerais. O deputado Pedro Vilela, que é deputado também com 27 anos, lá de Alagoas. Enfim, é um grupo jovem que chegou agora. Nós temos agora um líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris. Ele tem menos de 30 anos de idade, começou comigo
lá na juventude do PSDB. Enfim, acho que a gente vive um momento de uma nova safra que vem sendo colhida. Um dos grandes problemas que a ditadura trouxe ao país foi a falta de uma geração que deixou de fazer política. Uma geração que desaprendeu a iniciar a fazer política, e a gente vive agora a passagem de um bastão de uma geração que lutou contra a ditadura e está agora passando para essa geração que vem da década de 80, uma nova perspectiva, com um mundo globalizado, com novas ideias, uma nova forma de fazer política. Legal. Vamos polemizar. Não, vou tratar ainda da questão do jovem, porque a gente está falando do jovem aqui. Nas manifestações que ocorreram domingo contra o governo Dilma, houve expressiva participação dos jovens através das redes sociais. Como que você visualiza as manifestações de domingo e se você acha que vai surtir um efeito, se ela surtir um efeito positivo contra o governo? Eu não tenho a menor dúvida que ela surte efeito. Primeiro, porque sempre se diz que o povo brasileiro é um povo muito pacífico, um povo que não reclamava, um povo que não ia às ruas. E esses movimentos que vêm surgindo desde a questão do passe livre, que se iniciou lá em 2013 e que continua a resultar em manifestações importantes que nós tivemos, no caso agora do dia 16 de agosto, que não foram só na Avenida Paulista, muito pelo contrário. Eu acho que o principal ganho foi que esse movimento contaminou o país todo, várias capitais, várias cidades, cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, teve núcleos de manifestação. Então isso mostrou que a população brasileira está descontente. Eu acho que é nítido, é notório, o mundo inteiro visualiza isso. Qualquer processo que se dê na Câmara dos Deputados é um processo muito de cunho político, claro que tem a área jurídica, claro que tem toda a justificativa, claro que tem toda a questão legal, mas é uma casa política que reflete a vontade da população. O político não pode apenas ir atrás e escutar as pessoas a cada 4 anos. O Collor só caiu, o Collor tinha maioria no Congresso, porque as pessoas foram às ruas. E os deputados não tinham coragem de falar em casa, de falar dentro da sua cidade, que iam votar contra a cassação do Collor. Então, as pessoas precisam se manifestar, precisam cobrar a opinião dos seus deputados, dos seus representantes, e acho que o grande trabalho nosso, enquanto líder partidário, é de poder canalizar esta raiva das pessoas, essa indignação das pessoas, no agir politicamente, no agir partidariamente. Não tem outra forma de mudar a realidade que não seja através da ação política. Isso não é no estado de São Paulo, é no Brasil, é no mundo, é na história mundial. Quer dizer, através da política, através dos partidos políticos, através das eleições, é que a gente vai mudando os resultados e as ações de um governo. Então, poder canalizar essa raiva também em novas candidaturas ano que vem a vereador, a prefeito, a criar novas lideranças que possam ouvir mais a população e que possam agir mais corretamente. Eu acho que é muito importante isso. Acho que a gente começa a virar a página, uma página da história do país, e uma nova forma de fazer política, das pessoas se manifestarem, porque quando a gente dizia, olha, o jovem não gosta de política, o jovem não quer saber de política, o jovem não quer participar, o jovem não quer se envolver, ninguém quer fazer parte do clube da má fama. Claro. Ninguém quer estar ao lado daqueles que não se identificam. Então, se as pessoas não se identificam com os partidos políticos, não se identificam com os políticos que aí estão, eles não querem fazer parte mesmo. Então, essa é uma forma que as pessoas encontraram de se manifestar, de dar a sua opinião, e vale a pena. Eu acho que é um movimento importante e que vem ganhando cada vez mais força. Isso que é algo de se registrar, e acho que vai ter um resultado, sim, muito significativo. Ainda sobre manifestações, qual a sua visão sobre os que manifestaram na quinta-feira em favor do governo Dilma? A população toda acompanhou, né? Quer dizer, aquilo foi uma piada, né? Não só em relação à questão da quantidade de pessoas que foram à rua, mas em especial a organização, a forma como as pessoas foram levadas, a forma como as pessoas foram cooptadas. Acho que foi uma coisa completamente diferente da manifestação livre, da manifestação espontânea, da manifestação organizada pela sociedade que aconteceu no dia 16. Acho que o que a gente viu ontem é algo muito restrito a um pequeno grupo radical, um pequeno grupo que acaba organizando e
e utilizando alguns movimentos sociais para poder ter recursos, para poder levar a população. Eu acho que aquilo é algo que não tem nenhuma relação com o que a gente viu no dia 16, e se a Dilma conta com aquele pessoal para poder se manter no poder, ela está muito ruim. Vamos falar sobre um tema que está fervilhando na mídia e é polêmico. Como você analisa a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é do PMDB, e que consequências isso pode trazer num futuro processo de impeachment contra a Dilma? Eu acho que a principal questão a ser levantada é que o governo vem tentando, ao longo do tempo, principalmente em um caso como esse, reforça a tese, de tentar dizer que a culpa não é do governo. A culpa não é do governo, a culpa é do parlamento, a culpa é dos políticos, a culpa é dos partidos políticos, como se o governo não tivesse nada a ver com o cenário que aí está. Eu acho que é uma denúncia séria, precisa ser encarada como uma questão grave, né? Não é a todo momento que a gente vê um presidente de um poder sendo denunciado no STF e a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça e fingir que nada está acontecendo. Acho que merece que ele tenha a devida atenção com isso, que ele explique à Câmara dos Deputados o que tiver que explicar, que ele possa, de forma transparente, falar para a sociedade e dar uma resposta à população. Não há nenhuma vontade da oposição de passar a mão na cabeça. Agora, não podemos, com isso, aceitar o discurso de que então é todo mundo igual, de que então o governo não tem nenhuma relação com a crise que aí está, de que a culpa também é da oposição. Nós temos 513 deputados, 110 da oposição e 400 da base governista. Como é que a oposição é responsável pelos rumos do país? Quer dizer, o governo vem tratando as pessoas como se as pessoas fossem ignorantes. Se as pessoas não tivessem condição de ligar os pontos e verificar que essa crise tem nome. Ela se chama Dilma Rousseff. E essa crise tem sobrenome, se chama PT. Você incluiu nesses 410 deputados da base aqueles que se desmembraram, aquela parte do PMDB que se desmembrou junto com o Eduardo Cunha? Claro, eles são da base, são do partido do vice-presidente da República. Tem lá 5 ministérios do PMDB. Na hora que eles quiserem sair da base, eles são muito bem-vindos à oposição, mas fazem parte da base. Desde que abram mão dos cargos. Ou eles ficam no governo ou eles vêm para a oposição. São muito bem-vindos à oposição, mas eles são governo. Tem que desatar esse nó, né? Vamos falar das próximas eleições de 2016. Você é um dos pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Como que estão as negociações acerca da eleição? Você, que a gente vê na mídia, você, o André Matarazzo e o José Serra, pretende ser candidato também? O partido, há 2 semanas, lá em São Paulo, estabeleceu a data limite de 30 de agosto para aqueles que tenham pretensão de ser o candidato pelo PSDB para se inscreverem para disputar uma prévia que vai ser realizada com todos os 26 mil filiados do partido na capital, provavelmente na primeira quinzena de dezembro, para decidir quem é o candidato. Então, eu estou agora ouvindo as pessoas que eu faço política conjuntamente, as pessoas que eu confio, as pessoas que a gente vem ao longo desse tempo, desses 8 anos como deputado estadual, esse ano como deputado federal, antes militando na juventude do PSDB, para saber se eu apresento ou não essa pré-candidatura. Até dia 30 a gente tem que tomar essa decisão e fazer um registro ou não. Vontade, é claro que eu tenho. Aliás, que político não teria vontade de governar a cidade como São Paulo, né? A cidade com 12 milhões de habitantes, a cidade tem importância nacional o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Agora, candidatura a prefeito não basta a vontade individual. Candidatura a prefeito é preciso uma vontade coletiva de um grupo, né, de um partido, de outros partidos que venham aderir a essa iniciativa e, portanto, não é só uma questão de vontade, é uma questão também de momento. Então, tem até dia 30 para decidir se apresento ou não, se faço o registro ou não dessa pré-candidatura. Em fazendo, vamos aí percorrer todos os bairros da cidade, conversando com os filiados do partido e se preparar para a prévia que deve acontecer em dezembro. Estamos agora no momento de decisão interna, de ouvir as pessoas e saber se a gente apresenta ou não essa pré-candidatura. Caso você não tenha o interesse de participar dessa prévia, que nome você acha que teria grandes chances na prefeitura? Eu acho que todos os nomes do PSDB são nomes competitivos, né? Não só pela
capacidade que esses nomes vêm demonstrando ao longo dos últimos anos de aglutinar força, de governar, de poder fazer as reformas que hoje a cidade de São Paulo deseja, mas seja pela militância do partido na capital, a militância forte, a militância aguerrida, distribuir em todos os bairros da cidade. Então, acho que qualquer nome que o partido escolha é um nome competitivo para poder disputar com os nomes que estão aí hoje à frente nas pesquisas, que são principalmente nomes conhecidos da grande mídia e que, acredito eu, vão ter uma certa dificuldade durante o momento eleitoral, não pela sua história, mas eu acho que pelo grupo de pessoas que o apoiam, né? Que não é tão forte, tão organizado como a gente tem hoje, por exemplo, dentro do PSDB. Só para finalizar, a última pergunta. Como você vê essas figuras públicas, televisivas, no caso da Atena e Russomano, pré-candidatos a prefeito de São Paulo? Eu acho que isso é reflexo da situação que a gente vive hoje, que a população não confia nos políticos. Então ela vai buscando nomes que ela conhece, né, que não são identificados como políticos, entre aspas, tradicionais, para poder preencher um espaço, né? Eu acho que eles têm toda a legitimidade, acho que qualquer que seja filiado, que seja apto a votar, tem toda a condição de ser candidato. Eu acho que eles estão cumprindo o papel deles. Agora, a população precisa entender que é possível e que tem que discernir o joio do trigo, né? Quer dizer, não é porque você tem políticos que não prestam, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, que todos se comportam dessa forma. Já da outra vez, embora, por exemplo, Celso Russomano estivesse liderando todas as pesquisas, chegou no último momento, aqueles dois candidatos que tinham mais grupo, que tinham mais força, que tinham mais história, acabaram indo para o segundo turno e ele acabou ficando em terceiro lugar. Eu acredito que isso deva acontecer, porque na última hora as pessoas estão deixando para o último momento conversar com a família, conversar com os amigos, conversar com os colegas de trabalho para decidir o que é melhor para a sua cidade. Então acho que esse é reflexo dessa situação que a gente vive hoje, de uma descrença generalizada da população na política e nos políticos. Bruno, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Araçatuba, aqui na Folha da Região, e por participar de mais um Folha da Região Entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço a você, ao seu leitor e ao seu telespectador. Muito obrigado. A você que nos assiste, muito obrigado e até o próximo Folha da Região Entrevista. Até mais.